Olá, boa tarde. 15 de novembro, dia da proclamação da República. Em 1889, o Brasil passou a ter uma nova forma de governo com o fim da monarquia. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a importância da data e a evolução do papel do Poder Judiciário ao longo desses anos. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decide que o deputado federal Daniel Silveira não pode conceder entrevista, a não ser que seja autorizado pela Justiça. Colaboração premiada. Supremo Tribunal Federal disponibiliza obra sobre o tema. E ainda, Conselho Nacional de Justiça recomenda conciliação para demandas tributárias. Existem quase 27 milhões de execuções fiscais tramitando no Judiciário e uma taxa de congestionamento de 87%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o deputado federal Daniel Silveira não poderá conceder entrevistas sem autorização judicial, independentemente do meio de veiculação. A determinação foi feita como medida cautelar após a soltura do parlamentar. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o deputado Daniel Silveira desrespeitou a ordem de não utilizar redes sociais em nome próprio, por intermédio de assessores ou de qualquer outra pessoa física ou jurídica. No dia 12 de novembro, Silveira concedeu entrevista em um programa de rádio que foi transmitido nas redes sociais. O ministro determinou ainda que o deputado seja intimado para esclarecer o descumprimento das medidas cautelares sob pena de restabelecimento imediato da prisão. Na semana passada, Moraes revogou a prisão preventiva de Silveira e a substituiu por medidas cautelares, como a proibição de usar a internet e de ter contato com outros investigados nos inquéritos das milícias digitais e das fake news. Para o ministro, Silveira insiste nas práticas criminosas que levaram à prisão dele. O deputado responde por crimes de grave ameaça e de incitar animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação sobre a contratação de serviços de segurança privada no Judiciário. O objetivo é estimular a adoção de práticas inclusivas, transparentes e de respeito aos direitos humanos nas empresas que prestam esse serviço. O texto foi elaborado por um grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. A normativa destaca a preocupação com a contratação de empresas e equipes de segurança especializada. A intenção é combater a precarização desse serviço. Foi recomendada às unidades judiciárias a adoção de ações que assegurem a eficiência e qualidade, como a contratação de profissionais que possuam formação inicial e continuada em direitos humanos e de combate a todas as formas de preconceito. Segundo a resolução, somente medidas nessa proporção podem evitar ações violentas, desproporcionais e discriminatórias no desempenho dos serviços de segurança nos órgãos da Justiça. A recomendação prevê a contratação de equipes de segurança com diversidade cultural, étnica, racial e de gênero. E uma outra recomendação aprovada pelo CNJ diz respeito a demandas na Justiça que envolvam direito tributário. Os magistrados consideraram a possibilidade de encontrar uma solução preferencialmente pela via da conciliação, mediação ou negociação. A orientação também inclui a arbitragem. A recomendação proposta pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, tem a intenção de melhorar a execução fiscal e reduzir o número de processos sobre impostos e contribuições, além de aumentar as fontes de receitas públicas. O texto busca também contribuir para a recuperação de empresas, que podem sanar dívidas e obter certidões necessárias para o funcionamento do negócio.
Na justificativa da recomendação, o ministro Luiz Fux citou dados do relatório Justiça em Números deste ano, elaborado pelo CNJ. Segundo o estudo, existem quase 27 milhões de execuções fiscais tramitando no judiciário e uma taxa de congestionamento de 87%. O percentual leva em conta o total de casos novos que entram na justiça e o total de casos baixados. Fux também ressaltou que a solução consensual dos processos tributários permite um duplo benefício. De um lado, se garante a isonomia e a segurança jurídica ao tratamento de demandas que tratam do mesmo tema, beneficiando os contribuintes. Do outro, são ampliadas as fontes de receitas públicas para as unidades federativas. O ato normativo também orienta os tribunais a buscarem a especialização das varas de competência exclusiva para o processamento e julgamento das demandas tributárias, como forma de conferir rapidez à tramitação dos casos. Também passa a ser recomendada a celebração de protocolos institucionais com os entes públicos para a divulgação das condições e dos critérios para conciliação, mediação ou negociação tributária, divulgação dos editais de negociação, melhor fluxo e rotinas relacionadas aos processos tributários e intercâmbio de dados sobre demandas tributárias pendentes de julgamento. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que prescrição só é interrompida uma vez, sob o Código Civil de 2002. Os ministros reafirmaram que o artigo 202 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição só poderá ocorrer uma vez para a mesma relação jurídica, independente do fundamento. Com esse entendimento, o colegiado confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de uma empresa por considerar impossível reconhecer a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor, quando já houve anterior interrupção pelo protesto da duplicata. De acordo com os autos, o protesto da duplicata foi promovido em 17 de outubro de 2014, momento em que houve a interrupção do prazo prescricional. Em 17 de dezembro daquele ano, houve o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor, hipótese também apta a interromper a prescrição. A empresa alegou ao STJ que, na verdade, não houve uma nova interrupção do prazo prescricional, mas sim uma medida judicial que sustou liminarmente o direito do credor de executar o título protestado sob pena de incorrer em litispendência. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa devedora. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que o Código Civil de 2002 inovou ao dispor de forma expressa que a interrupção da prescrição só poderá ocorrer uma vez na mesma relação jurídica, seja pelo mesmo fundamento ou por fundamentos diferentes, entendimento já aplicado pela terceira turma em outras situações. A relatora ressaltou ainda que o ajuizamento posterior da ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor, embora possa ser causa interruptiva da prescrição, não leva a nova interrupção do prazo prescricional, pois ele já havia sido interrompido com o protesto da duplicata. E você vai ver a seguir a evolução do papel do Poder Judiciário desde a proclamação da República. Daqui a pouquinho voltamos já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Hoje é o dia da proclamação da República. Há mais de 130 anos, o Brasil deixou de ser governado por reis. Mas não foi só isso que mudou com a troca na forma de governo, não. A repórter Carolina Gonçalves ouviu especialistas para explicar para a gente a importância do modelo republicano para a sociedade e o papel do Poder Judiciário na garantia dos direitos estabelecidos por ele.
15 de novembro de 1889. O Brasil passaria a ter uma nova forma de governo, uma mudança arquitetada nos bastidores do poder. A decisão de depor o imperador Pedro II e, portanto, acabar com o regime monárquico no Brasil foi algo que evoluiu ao longo do dia 15. E o detalhe, não há participação popular em nenhum momento desses acontecimentos. Aliás, um jornalista muito famoso da época, chamado Aristides Lobo, publicou um artigo logo depois da proclamação e produziu uma frase fantástica: o povo a tudo assistiu bestializado, ou seja, sem entender absolutamente nada do que estava ocorrendo e achando que a movimentação das tropas pela capital do Império era um desfile militar, sem ter noção do que estava acontecendo. Apesar da dificuldade de entender do que se tratava, a sociedade, a igreja, os agricultores e principalmente os militares estavam insatisfeitos com o comando da coroa. Queriam mais participação no Estado. E a saída seria a proclamação da República. 2 anos depois, veio a primeira Constituição Republicana. A Carta Magna de 1891 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos e, por isso, foi inserido o sistema presidencialista no Brasil e o federalismo, dando autonomia aos estados brasileiros. Tudo diferente do regime monárquico. O papel do Poder Judiciário também começou a mudar e focar nos direitos e garantias do cidadão. Até mesmo por influência do liberalismo norte-americano, é a preocupação com os chamados direitos humanos. Pela primeira vez, nós vamos ter a incorporação do Instituto do Habeas Corpus na Carta Constitucional de 1891. E diga-se que a introdução do habeas corpus gerou muita discussão e muito debate. De lá para cá foi uma sequência de mudanças. A Primeira República, a Nova República, períodos de ditadura e 6 constituições. Um longo processo até que a forma republicana e democrática de governo se firmassem no país. E nesse período, o judiciário teve papel fundamental com decisões que buscaram limitar abusos e garantir direitos. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi a consagração desse processo. Ela reconhece a independência do Supremo Tribunal Federal no controle de atos e leis. Ou seja, caber ao Supremo o controle da constitucionalidade das leis que viessem a ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Aí está, inclusive, uma outra diferença. E ao contrário de quando houve a proclamação da República, hoje a sociedade tem consciência do que está ocorrendo. O Brasil está indo para um caminho bem legal e esse feriado aí me faz refletir de tudo que a gente já conquistou. Falta muito ainda, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Bom, e para repercutir essas e outras questões, eu converso agora ao vivo com o advogado constitucionalista Saul Tourinho. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Saul. Olá, Paela, é um prazer estar na sua companhia nessa data tão especial para a nossa história e para a nossa trajetória aqui do Brasil. Então, por favor, professor, mestre, vamos começar falando sobre essa importância, né? A República, ela está de pé, se mantém firme, mesmo com todas as ofensivas ao longo do caminho que nós estamos percorrendo? Tem sido uma viagem agitada, eu devo confessar, com alguns solavancos no meio do caminho e solavancos que às vezes até nos assustam. Mas nós seguimos adiante, nós seguimos a jornada, nós seguimos essa virtuosa caminhada e uma caminhada que sempre que nos faz olhar para trás, a gente percebe que vai evoluindo, que vai se desenvolvendo a partir desse conceito essencial, que é o conceito de república, o conceito de que as coisas do poder pertencem ao povo, pertencem a nós e por isso nós devemos fiscalizá-las. E você escreveu recentemente um artigo onde você fala da nação, né? O conceito de nação como valor e fala que é justamente por ela que nós estamos aqui. Traduz um pouco esse artigo, tudo que a gente está conversando, né? A importância do Estado Democrático de Direito, da valorização do Poder Judiciário que ganhou um protagonismo também nos últimos anos.
Sem sombra de dúvida, porque nação, na verdade, é um sentimento, nação é uma liga que nos une numa viagem que só tem ida, não tem volta. Nós proclamamos a República diante de extraordinários desafios. E de lá para cá, veja quanta coisa fizemos. Não é fácil o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma iniciativa do CNJ, determinar, por exemplo, o fim do nepotismo no nosso país. Quando o nepotismo, o prêmio aos parentes, o prêmio aos filhos, o prêmio às filhas, era um elemento central da nossa origem, era um elemento central do começo da nossa caminhada. Isso se enraizou entre nós. Independência do poder judiciário, transparência nos gastos públicos, controle do poder. Tudo isso foi construído com a contribuição da Constituição e de um judiciário independente. É por isso que eu digo, Rafaela, que a viagem ela é uma viagem tumultuada mesmo, mas nós estamos indo para frente, nós não estamos indo para trás. A Constituição Federal de 1988 foi um passo importantíssimo na construção dessa caminhada para frente, sempre olhando um futuro melhor e mais maduro do que tivemos. Acho que ela consolidou, né, tudo isso que a gente está falando. Sim, a Constituição... E quais são os gargalos? O que a gente precisa fazer para avançar mais nessa linha? Ela é a 7ª Constituição da nossa trajetória. E a Constituição, no meu modo de ver, mais cidadã, mais popular, a Constituição que mais tem a cara do povo que somos. E essa Constituição, ela elege objetivos os mais nobres, a erradicação da pobreza, por exemplo. Veja que termo forte, erradicação da pobreza, o combate às desigualdades, o controle do poder, a independência do poder judiciário, a figura do Ministério Público, que muitas vezes nos parece incômodo, nos parece chato, mas veio pelas mãos da Constituição para cumprir o seu papel de fiscalização. A Constituição de 88, portanto, coroa essa trajetória que tem início na proclamação da República e que ganha sua aurora na Assembleia Nacional Constituinte, que entrega esse presente para nós, o presente que é a Constituição de 1988. Você acha que nós, como sociedade, o povo, nós estamos maduros para entender o que significa isso, a importância dessa data, a proclamação da República? Nós vimos ali no finalzinho da reportagem, algumas pessoas falaram, né, olha, é esse o caminho, é para frente aqui se anda e tal. Você acha que a sociedade ela está já alcançando essa importância e o papel dela como sociedade também? A monarquia, ela tinha uma confusão, por exemplo, entre Estado e Igreja. A monarquia, ela entendia o poder como sendo hereditário, ela compreendia o monarca como sendo um representante de Deus na terra. Eram conceitos que, sinceramente, Rafael, eu acho que não encontram mais qualquer tipo de eco nas nossas aspirações. Eu não consigo me comunicar com a nova geração, por exemplo, a partir desse conceito de poder hereditário, um conceito de confusão entre Estado e Igreja. Eu penso que a nossa sociedade, ela é sábia e soberana. Isso é fruto de uma construção que não tem tempo para acabar. É por isso que eu penso que sim, nós temos aprendido, nós temos reconhecido, e se aqui e acolá algo acontece na República que nos angustia ou nos tira a paz de espírito, isso faz parte desse aprendizado. Daqui a gente conquista maturidade, e é com essa maturidade que nós seguimos aperfeiçoando as instituições republicanas. E nós estamos maduros quando a gente fala em democracia também. Ela caminha junto, né, com a Constituição Federal de 88, com a República, toda essa construção que a gente vem falando. 2 impeachments no meio do caminho, reviravoltas, mas você acha que a gente também está num bom caminho quando se trata de um país que respeita o Estado democrático, o direito, como vivemos, as leis, o ordenamento? Olha, as coisas no Brasil parece que são mais intensas. Eu também devo confessar. Você ter, de 88 para cá, 2 presidentes da República democraticamente eleitos, que são tirados do poder pelo instrumento excepcional do impeachment, não é bom sinal. Eu acho que nós temos que entender que as eleições é que purificam todas essas
disputas internas que podem ensejar popularidade ou impopularidade de presidentes. A despeito disso, apesar disso, eu penso que o Brasil ele tem muitas boas histórias para contar. Sabe, a Rafaela, que no passado, quando eu era jovenzinho, criança, no interior do estado do Piauí, eu via todas as eleições as acusações de coronelismo, as acusações de fraudes, as acusações de mapismo, as acusações de desvios de cédulas eleitorais. Nós convivíamos com isso. O Brasil se trancafiou no laboratório, chamou suas melhores mentes, colocou de pé a urna eletrônica e hoje eu voto às 4 da tarde, 7 da noite, eu sei quem será o presidente do meu país pelos próximos 4 anos. Seja o presidente que eu votei, seja o presidente que eu não votei. Isso é só um exemplo da possibilidade que o Brasil tem de seguir caminhando adiante, reconstruindo e construindo uma extraordinária história, da qual eu, particularmente, especialmente na data de hoje, tenho muito orgulho. Ai, maravilha, eu também tenho muito orgulho em conversar contigo e estar falando sobre esse tema tão importante nessa data tão emblemática. Muito obrigada pela sua participação, Tourinho. Mais uma vez, forte abraço, meu amigo. Forte abraço, é um privilégio estar uma vez mais na companhia de vocês, da TV Justiça. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal disponibiliza obra temática sobre Instituto da Colaboração Premiada. Os detalhes em instantes. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Regime de bens imposto pelo Código Civil de 1916 pode ser alterado após o fim da incapacidade civil de um dos cônjuges, que era menor de idade ao casar. Foi isso que decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ninguém casa pensando em se separar, mas acontece. E por isso, antes do sim, é bom pensar no futuro. Em casos de separação, como fica a divisão de bens do casal? O Código Civil de 2002 tem algumas opções de regime patrimonial, entre as mais usuais, a comunhão parcial de bens. Este advogado explica que antes de vigorar o atual Código Civil, o anterior, de 1916, não permitia a alteração do regime de bens depois do casamento. O Código Civil de 1916, muito antigo, ele visava dar mais vanguarda, fazer prevalecer a vontade do casal no ato de se casar. Então, após decidir o regime de casamento, aquele casal não poderia, naquele Código de 16, alterar o regime de casamento. O Código de 2002, ele trouxe essa relevante alteração, autorizando que os casais, marido e mulher, se os dois concordarem, mediante autorização judicial, eles alterem o regime de bens. Nesse caso, faz prevalecer, então, a vontade das partes. Em um caso que chegou ao STJ, um casal interpôs recurso para modificar o atual regime do casamento para o de comunhão universal de bens. Eles se casaram em 1990, quando a esposa tinha 15 anos de idade, o que impôs o regime da separação obrigatória por expressa determinação legal vigente na época. O casal recorreu ao STJ após o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negarem o pedido sob o fundamento de que não haveria previsão legal para alteração do regime. Em razão do princípio da autonomia privada, a terceira turma do STJ entendeu que é possível, na vigência do Código Civil de 2002, a modificação do regime patrimonial do casamento após a cessação da incapacidade civil de um dos cônjuges, mesmo que a união tenha se submetido à separação obrigatória de bens imposta pelo Código de 1916.
A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que os cônjuges devem apresentar um pedido motivado e não deve haver prejuízo aos direitos de terceiros. A ministra observou ainda que a modificação do regime de bens só gera efeitos a partir da sua homologação. Desta forma, o colegiado deu provimento ao recurso especial interposto pelo casal. Colaboração premiada. O Supremo Tribunal Federal disponibilizou uma obra temática sobre o tema. A coletânea Bibliografia, Legislação e Jurisprudência Temática sobre a Colaboração Premiada está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é divulgar a legislação específica e a jurisprudência do STF sobre o assunto. A publicação foi elaborada pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF. No site é possível encontrar as normas nacionais e internacionais sobre colaboração premiada. O objetivo é ajudar os atores da justiça, como magistrados, servidores de tribunais e advogados, a compreenderem as regras constitucionais, processuais e regimentais sobre o assunto. A publicação teve como fonte de pesquisa obras que constam na rede virtual de bibliotecas e de revistas voltadas ao direito, além do portal de legislação do governo federal. Quem tiver interesse em adquirir a coletânea pode fazer contato pelo e-mail da Biblioteca do STF ou pelo próprio site da Corte. E qual é o nosso site? É stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente feriado. Lembrando que temos um encontro marcado logo mais. Hoje, excepcionalmente, também estarei no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.